Admirável Mundo Novo, escrito por Aldous Huxley em 1932, é uma das obras mais emblemáticas da literatura distópica. Ele explora uma sociedade futura onde o avanço científico, o controle estatal e a manipulação psicológica criaram uma sociedade aparentemente estável, mas profundamente desumanizada. As principais ideias e temas do livro incluem: controle através da ciência e tecnologia, a sociedade do admirável mundo novo, usa avanços científicos para moldar e controlar a vida humana. Desde o nascimento, os indivíduos são gerados artificialmente e condicionados para aceitar suas funções sociais, eliminando conflitos e ambições individuais. Sistemas de castas rígidas. Os indivíduos são divididos em castas predeterminadas, alfas, betas, gamas, deltas e ys, cada uma com papéis específicos. Esse sistema garante estabilidade social, mas também elimina a liberdade de escolha, hedonismo e controle emocional. O prazer imediato e o consumo são incentivados como forma de evitar o sofrimento e o pensamento crítico. O uso da droga soma é um exemplo claro, pois ela oferece uma fuga constante da realidade das emoções negativas. Eliminação de vínculos afetivos profundos. Relações familiares, amorosas e religiosas foram substituídas por relacionamentos superficiais e promiscuidade sexual, eliminando os laços que poderiam gerar instabilidade emocional. Crítica ao consumismo e à desumanização. O consumo é central para a sociedade, tanto para a economia quanto para o controle social. A desumanização ocorre à medida que os valores materiais substituem a espiritualidade, a arte e a filosofia. O embate entre liberdade e estabilidade. A obra discute o dilema entre a liberdade individual e a estabilidade social. No mundo de Huxley, a liberdade foi sacrificada para alcançar uma ordem estável, mas essa escolha resultou em uma perda de significado e autenticidade na vida. A figura do selvagem como contraste. John o Selvagem é um personagem que não foi condicionado pelo sistema e representa valores antigos, como amor, liberdade e sofrimento. Ele serve como um espelho crítico da sociedade utópica, questionando suas bases éticas e morais. Huxley apresenta essa distopia como um alerta sobre os perigos do progresso científico e tecnológico descontrolado quando usado para suprimir a individualidade e a liberdade. Quando publicado em 1932, Admirável Mundo Novo foi recebido com opiniões divergentes, tanto entre os críticos literários quanto entre o público em geral. O contexto histórico da época, marcado pelo impacto da Grande Depressão e pelos avanços tecnológicos rápidos, influenciou significativamente a recepção do livro. Atenção positiva pela originalidade e provocação. Muitos elogiaram Huxley por sua habilidade em criar uma visão distópica única e provocativa. A obra foi vista como um alerta visionário sobre os perigos do progresso científico e tecnológico descontrolado. Para críticos que viam os avanços da época com desconfiança, o livro foi percebido como um comentário perspicaz sobre as tendências do futuro. Reação negativa ao tom pessimista. Por outro lado, alguns críticos e intelectuais acharam o tom excessivamente cínico e pessimista. Eles argumentaram que o livro subestimava o potencial positivo da ciência e do progresso humano. Outros viam a obra como exagerada, especialmente porque muitas das tecnologias e condições descritas pareciam fantasiosas na época. Contexto político e social. Durante os anos 1930, o mundo estava observando a ascensão de regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo, que também usavam técnicas de propaganda e controle estatal. Nesse sentido, Admirável Mundo Novo foi comparado a obras como 1984, de George Orwell, escrita posteriormente, sendo reconhecido como uma crítica à perda de liberdade individual em nome da estabilidade social. Influência no debate filosófico e cultural. Huxley foi reconhecido por seus pares como um intelectual versado em filosofia, psicologia e ciência, e o livro estimulou debates sobre ética, bioengenharia, eugenia e os limites do controle estatal. Autores contemporâneos, como George Orwell e Bertrand Russell, viram o livro como parte de uma discussão maior sobre os rumos da civilização. Recepção pública. Entre o público, o livro polarizou opiniões. Enquanto alguns leitores ficaram fascinados pela profundidade das ideias, outros consideraram o texto desconfortável ou difícil devido à sua natureza sombria e à linguagem satírica que permeia a narrativa. Em resumo, Admirável Mundo Novo foi recebido como uma obra inovadora e instigante, mas também desafiadora. Ao longo do tempo, sua relevância só aumentou,
especialmente à medida que o avanço da ciência, da tecnologia e da biotecnologia começou a concretizar algumas das questões que Huxley levantou. As ideias de Admirável Mundo Novo continuam a ser amplamente discutidas e reinterpretadas, destacando a relevância atemporal da obra de Aldous Huxley. Seu impacto atravessou as fronteiras da literatura, filosofia e ciência, alimentando debates sobre os riscos do progresso tecnológico, o controle social e a natureza humana. Aqui estão algumas interpretações e reflexões de diferentes campos ao longo dos anos. Filosofia e ética, controle e liberdade. Filósofos como Isaiah Berlin e Michel Foucault discutiram temas similares aos do livro, especialmente a relação entre liberdade e estabilidade. O controle sutil e prazeroso descrito por Huxley é visto como uma crítica a formas modernas de biopoder e vigilância. Felicidade x autonomia. Éticos questionaram se uma sociedade que elimina o sofrimento, como em Admirável Mundo Novo, pode ser moralmente aceitável. A obra levanta a questão do que significa ser verdadeiramente humano, viver apenas em busca do prazer ou enfrentar os desafios da existência. Utilitarismo radical. O livro é frequentemente comparado ao utilitarismo extremo, em que o maior bem para o maior número justifica práticas que suprimem a individualidade e os direitos. Literatura e distopias. Huxley é colocado ao lado de outros autores distópicos, como George Orwell e Ray Bradbury, Fonte Leum. Enquanto Orwell critica o controle por meio da repressão e do medo, Huxley explora o controle por meio da sedução e do prazer, algo que ressoa fortemente em sociedades consumistas contemporâneas. A obra influenciou outros escritores de ficção científica e distopia, como Margaret Atwood, em O Conto da Aia, que revisita questões de liberdade e opressão em contextos diferentes. Ciência e tecnologia, bioética e genética. Com o avanço da engenharia genética e da biotecnologia, as práticas de condicionamento social e manipulação genética descritas no livro passaram de alegoria a preocupações concretas. Cientistas e bioeticistas usam o livro como referência para discutir os limites da intervenção humana na reprodução e no comportamento. Inteligência artificial e neurociência. O controle psicológico descrito por Huxley encontra paralelos na era da tecnologia de manipulação comportamental, como os algoritmos de redes sociais e as tecnologias de modulação de humor. A crítica à perda da autonomia ressoa em debates sobre dependência digital. Ciências sociais e políticas. Consumismo e alienação. Sociólogos como Zygmunt Bauman e Guy Debord analisaram como o consumo desenfreado e a busca pelo prazer imediato, temas centrais no livro, moldam as sociedades contemporâneas. A crítica de Huxley ao hedonismo e ao materialismo é amplamente vista como uma previsão precisa do que se tornariam as economias neoliberais. Autoritarismo suave. A obra é usada para entender formas de controle social que não dependem da coerção direta, mas sim de distrações e recompensas, como ocorre em regimes que promovem o conformismo por meio do entretenimento e do consumo. Interpretações contemporâneas. Nos dias de hoje, Admirável Mundo Novo é frequentemente discutido em relação à era digital, ao transhumanismo e ao impacto das redes sociais. Críticos apontam que vivemos em um mundo cada vez mais próximo da distopia de Huxley, onde as pessoas são distraídas por prazeres artificiais e banalidades, enquanto questões fundamentais sobre liberdade, ética e propósito são deixadas de lado. A obra continua sendo um lembrete poderoso sobre os perigos de priorizar o progresso tecnológico e a estabilidade social em detrimento da autonomia humana e do pensamento crítico. Sim, a Admirável Mundo Novo inspirou várias adaptações audiovisuais ao longo do tempo, embora nem todas tenham capturado a profundidade filosófica e os temas complexos do livro original. Entre as principais adaptações estão filmes, séries de TV e até referências em outras obras de ficção científica. Abaixo destaco algumas das adaptações mais relevantes e faço um comparativo com o romance original. Filme de 80, adaptação para a TV. Esta adaptação foi produzida como um telefilme nos Estados Unidos. Semelhanças com o livro. A narrativa segue de perto o enredo principal, incluindo os aspectos do condicionamento genético, o uso da droga Soma e a chegada de John, o desafio à sociedade utópica. Diferenças.
A adaptação simplifica muitos dos conceitos filosóficos do livro para torná-los mais acessíveis ao público televisivo. Alguns personagens são menos desenvolvidos e o tom crítico da obra original é diluído em favor de um drama mais direto. Filme de 1998, adaptação para TV. Outra adaptação televisiva lançada como um filme de TV pela NBC. Semelhanças com o livro. Recria os elementos visuais e estruturais da sociedade descrita por Huxley, incluindo o sistema de castas e a centralidade do prazer. Diferenças. Esta versão tomou mais liberdades criativas, adicionando romances e conflitos que não estavam no livro, visando atrair o público contemporâneo. Isso reduz a complexidade dos debates éticos e filosóficos que permeiam o texto original. Série de 2020. A adaptação mais recente é uma série de TV lançada pela Peacock. Semelhanças com o livro. A série apresenta a sociedade futurista com seu sistema de castas, a droga soma e o conceito de felicidade obrigatória. O personagem John, o selvagem, e sua crítica à sociedade tecnocrática também são centrais. Diferenças. A série expande significativamente o enredo do livro, adicionando novos personagens e arcos narrativos. Ela introduz elementos de ação e suspense para modernizar a história e agradar ao público contemporâneo. Isso, no entanto, dilui o foco no debate filosófico, desviando a atenção das questões éticas e sociais para tramas mais voltadas ao entretenimento. Comparativo geral. Enquanto o livro de Huxley é profundamente filosófico, satírico e crítico, as adaptações audiovisuais tendem a simplificar sua narrativa para atender às demandas de públicos mais amplos. Isso muitas vezes resulta em redução da complexidade. O livro explora temas como controle social, liberdade e a natureza humana com profundidade, enquanto as adaptações geralmente se concentram nos elementos de ficção científica e nas relações entre personagens. Mudanças na atmosfera. O tom satírico do livro, que mistura humor negro com críticas sociais incisivas, é frequentemente perdido em favor de uma abordagem mais dramática ou emocional. Foco em romance e ação. As adaptações tendem a enfatizar os romances e conflitos individuais, aspectos que são secundários no livro original. Embora as adaptações sejam interessantes como interpretações visuais, elas raramente alcançam o impacto intelectual e filosófico da obra escrita. Para compreender completamente as ideias de Huxley, o livro continua sendo insubstituível.